Olá! Nesse vídeo de hoje eu decidi tirar algumas das principais dúvidas que as pessoas que tiveram lesão medular têm. Então, baseado aí na minha experiência dos últimos anos só trabalhando com paciente neurológico, eu então decidi destacar as principais dúvidas que eles tinham e também aquelas que o pessoal mais comentou aí no canal pedindo. Então, se eu esqueci de alguma coisa, já escreve aí embaixo, deixa seu comentário, sua pergunta. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo também para esclarecer e não deixa de se inscrever no canal. Primeira dúvida, o que é a lesão medular? A lesão medular ela trata-se de uma lesão na medula espinhal. O que é a medula espinhal? Ela é um órgão do sistema nervoso que é responsável por comunicar o nosso cérebro com o nosso corpo. Ou seja, quando a gente quer fazer um movimento, essa informação ela sai lá do cérebro, ela passa pela medula e depois ela vai para o corpo para contrair os músculos e assim a gente consiga realizar os movimentos. E também é responsável pela parte sensitiva, ou seja, tudo aquilo que eu sinto, ele passa pela medula antes de chegar no cérebro. Então, basicamente, quando a pessoa tem a lesão medular, ela tem uma perda de força muscular e perda de sensibilidade, além também de um comprometimento no sistema nervoso autônomo. Está relacionado com, por exemplo, contração de vasos, entre outras funções que a gente não vai aprofundar aqui hoje. Gente, é muito importante não confundir a medula espinhal com medula óssea, que é aquela que a gente doa lá nos bancos de sangue. A medula espinhal ela fica localizada dentro da coluna, lá no canal vertebral, enquanto que a medula óssea, que ela tem como função produzir algumas células do sangue, células de defesa, fica dentro do osso, por isso medula óssea. Então não confunda medula óssea com medula espinhal. Segunda pergunta, o que é a espasticidade? Se você teve lesão medular, talvez você já tenha experienciado isso, às vezes na hora de transferir, ou mesmo quando está deitado, que as pernas repuxam, então ela tem espasmos. E por que isso acontece? Depois da lesão medular, o cérebro ele perde a capacidade de controlar a atividade reflexa, ou seja, o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele sempre impede que a espasticidade, que a atividade reflexa aumentada aconteça. E depois da lesão medular, tudo aquilo que está abaixo da lesão perdeu essa capacidade de ser inibida. Então as respostas musculares elas ficam aumentadas de forma reflexa e por isso que a espasticidade existe. Mas vale lembrar que nem todas as pessoas que tiveram lesão medular vão ter espasticidade, hipertonia. Por quê? Porque tem as lesões medulares espásticas e as flácidas. Então, nas lesões medulares do tipo flácida, não tem espasticidade. A espasticidade não existe nesse tipo de lesão porque não tem arco reflexo, tá bom? Enquanto que na lesão medular espástica, eles acontecem. Terceira pergunta, o que são os níveis medulares? Provavelmente você já deve ter ouvido, fulano é C8, T2, T12, o que é isso? O nível medular é a última parte, a última porção, o último segmento da medula que ficou normal, que ficou íntegro, ou seja, a pessoa teve uma lesão na medula e até aquele segmento ela é normal, ou seja, um paciente T12, quer dizer que tudo na medula até T12 está normal, para baixo está comprometido. E como que a gente entende isso melhor? A medula é dividida em algumas partes. A parte de cima da medula é chamada de medula cervical, então é a parte da medula que fica aqui no pescoço. Embaixo dela é a medula torácica, abaixo nós temos a medula lombar e a parte sacral. Então quanto mais alto for a lesão, mais grave é, ou seja, menos movimento essa pessoa vai ter. Por exemplo, uma pessoa tetraplégica, ela tem uma lesão na parte cervical, então ela vai ser C7, C5, C8, enquanto que uma pessoa que teve uma lesão, por exemplo, na parte torácica, ela vai ter comprometimento mais baixo, então ela vai ter o braço normal e alguma musculatura de tronco também dependendo do nível, tudo bem? Então o nível ele serve para classificar qual função está preservada e qual parte da medula que está comprometida. Quarta pergunta, como que fica a parte sexual? Gente, ela não fica, ela continua. Você sabia que até 80% dos homens que tiveram lesão medular ainda podem ter ereção?
Por que isso ocorre? Vale a gente lembrar que existem dois tipos de ereção. A primeira é psicogênica, essa normalmente é alterada com a lesão medular, que é quando a gente vê algo, algum toque, algo que vai trazer um estímulo sexual e vai ser convertido na ereção. Então, através de estímulos, visual, enfim. Enquanto que a ereção reflexa, que é que normalmente está preservado em pessoas que tiveram a lesão medular, é às vezes com algum estímulo no pênis mesmo que vai responder com a ereção. E na maior parte dos casos vai estar preservado. Lembrando que a ereção psicogênica ela pode também estar preservada dependendo da gravidade da lesão. Mas eu fiz um vídeo só explicando isso, então se ficou ainda com alguma dúvida, corre lá assistir. E quando a pessoa ela não consegue ter a ereção, o que acontece? Então tem remédios vasodilatadores que vão ajudar nesse processo e também, em último caso, também a prótese peniana que vai ajudar aí nessa função sexual. Vale ressaltar o quê? Que a sensibilidade tanto para o homem ou para a mulher, do pênis, da vagina, ela fica comprometida depois da lesão medular, nos casos que a lesão é completa. Só que o que? A gente sabe que o sexo ele tem um componente psicológico e emocional importante. E vale lembrar também que na parte que ficou normal, ou seja, que a gente tem sensibilidade normal, as áreas erógenas ficam mais sensíveis. Então cabe aí aos parceiros conversarem e tentar sincronizar o sexo da melhor forma possível. Mas vale lembrar então que essa função continua. Vale só ressaltar que para a mulher ocorre a perda da lubrificação vaginal. Então ela pode ter dispareunia. O que é isso? Que é a dor durante o ato sexual. Então às vezes precisa usar algum lubrificante ou algo do tipo para que não ocorra uma lesão ou para que o sexo não seja algo desconfortável. Uma das maiores dúvidas que as mulheres têm, a nossa quinta pergunta, eu posso engravidar? Gente, a resposta é muito simples, é sim. Por quê? Porque a gravidez ela depende de um controle hormonal. Então, normalmente a lesão medular ela não vai influenciar tanto nisso. Ou seja, se você era fértil antes da lesão medular, provavelmente você continue pós-lesão. Só quero ressaltar uma coisa, que na fase inicial, que a gente chama de fase de choque, normalmente tem a menorreia, ou seja, não desce a menstruação para você. Então nessa fase de choque, normalmente sim, está comprometido, mas passando ela, os primeiros meses aí, volta essa função normalmente. Sexta pergunta, eu vou voltar a andar? Gente, a lesão medular ela é uma lesão muito grave. O que eu tenho para dizer para vocês? Algumas pessoas conseguem sim voltar a andar e algumas não. Então isso depende de alguns fatores. O primeiro fator que eu quero ressaltar é a fase que você está. A fase inicial da lesão medular nós chamamos de fase de choque medular. O que acontece? A pessoa teve a lesão na medula e tudo para baixo da medula como se fosse desligado. Então a pessoa não tem espasticidade, não tem nenhuma resposta abaixo da lesão. Então essa fase ela dura mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, dependendo da pessoa aí. Depois que começa a aparecer a espasticidade, a gente já fala que a pessoa está saindo da fase de choque. Então se você não está mais na fase de choque e já está com espasticidade, enfim, já é uma lesão crônica e não voltou nenhum movimento das pernas, já é mais difícil. Porque daí nós vamos falar do segundo fator, que é o nível. Pessoas que têm um nível medular baixo, ou seja, de T12 para baixo, tem um prognóstico de marcha. Ou seja, aquela pessoa que tem todos os músculos de tronco e alguns músculos da perna, normalmente dá para treinar marcha junto com a fisioterapia para voltar a andar. Mas o que eu quero ressaltar, infelizmente, são a minoria dos casos, aqueles que realmente acabam voltando motricidade. Então é o que eu falei, você vai ter que olhar a fase em que você está. Se você está na fase de choque, você vai ter que esperar para ver como que o seu corpo vai reagir à lesão. Por isso que eu falo, nunca tire a esperança das pessoas no primeiro ano da lesão. Porque eu já tive muitos pacientes que nesse primeiro ano aí não apareceu nada e depois acabou voltando uma coisa ou outra. Então tem que esperar mesmo. E outra se o seu nível é baixo. Então se você tem movimento do tronco para baixo, isso já é um bom sinal. Eu te aconselho a conversar com o seu fisioterapeuta, baseado na sua avaliação, ele vai saber te explicar melhor se você tem prognóstico ou não. Independente de andar ou não andar, pessoas com lesão medular elas conseguem sim ser independentes, desde que treinem dependendo do nível da sua lesão. Sétima e última pergunta, para que fazer fisioterapia? Gente, a fisioterapia ela é essencial desde o primeiro dia e pós-lesão medular. A fisioterapia vai trabalhar com ganho de força, amplitude, diminuir espasticidade, prevenir
complicações, mas principalmente trabalhar as atividades de vida diária para que essa pessoa se torne independente. Por exemplo, uma pessoa que teve lesão medular, um paraplégico, ele tem que conseguir se transferir para o seu carro, transferir para a cama, ir para o chão, ser independente, né? Nós até temos aqui no nosso ambulatório em Londrina paciente tetraplégico que dirige, paciente tetraplégico que faz natação e vai para campeonatos aí. Ou seja, gente, a vida ela não para após a lesão medular, ela continua. Então, às vezes, se você está aí nessa fase inicial, o que eu tenho a te dizer? Força. A gente sabe que realmente não é fácil, é uma coisa que muda a vida de uma hora para outra, mas se você se esforçar, se você der o seu melhor, com certeza a vida pode melhorar e muito. E também conte com a gente. Lembra que fisioterapia você tem que trabalhar com alguém que é especialista na área de neuro, então não é todo mundo que sabe lidar, não tem um manejo adequado com pessoas que tiveram lesão medular, então tenta procurar aí na sua cidade alguém que trabalha com neuro. Se ficou com alguma dúvida também, tenta conversar com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, sobre o seu quadro em si, tá bom? E se eu puder ajudar em alguma coisa, escreve aí embaixo. Lembrando que tem bastante vídeos aí no canal que vai explicar essa parte de função sexual. Se você não entendeu direito isso de nível, tem uma aula que vai só explicar sobre a EJA, que classifica os níveis medulares. E dependendo, a gente pode até fazer um novo vídeo aí, tirando mais dúvidas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aí embaixo. Fica com Deus, até a próxima!